Boa tarde, paz. Graça divina de nosso Senhor Jesus. A graça é pra caramba, né? E hoje estou no canal Desportiva Feminina. Hoje nós vamos falar sobre o resultado da final decisiva da Supercopa Feminina Cris Roseira, que aconteceu no dia 14 de 2, onde o Flamengo foi campeão. Da estreia do Brasileirão Feminino Neo Energia 2026, que vai acontecer entre os dias 20 de fevereiro e 23 de fevereiro, e do mercado da bola feminino 2026. Vamos lá. Resultado da final decisiva da Supercopa Feminina Cris Roseira 2026, que aconteceu na Arena Pernambuco às 17 horas do dia 14 de fevereiro. Hoje é dia 16 de fevereiro, tá? Vamos lá. O Flamengo, ele venceu de goleada o Palmeiras na Arena Pernambuco às 5 horas da tarde por 3-0, faturou a Supercopa com 2 gols da Vitória Almeida, tá? O Flamengo começou dominando o jogo, marcando gol aos 5 minutos do primeiro tempo, com a assistência da Maísa e o gol da Cris Roseira de cabeça. Aí o Palmeiras, ele começou a fazer muitas faltas no meio de campo, inclusive resultando alguns cartões amarelos. Chegou ao segundo gol o Flamengo com passe alucinado e o chute da Vitória Almeida, que foi cruzado. O Flamengo só estava fazendo o jogo e o Palmeiras só estava fazendo faltas, inclusive para cartões amarelos. Até que aos 73 minutos, a José Finales, equatoriana zagueira, acabou fazendo a falta para a segunda amarela e foi expulso. E daí as coisas facilitaram para o Flamengo, porque já estava com 2-0 encaminhado, até que aos 83 minutos, um chute da Bruna Santos acabou... Exatamente. O chute da Bruna Santos acabou sendo defendido para a Ravena, mas no rebote a Vitória Almeida marcou o terceiro e decretou o título para as Minas da Gávea. Então o Flamengo é o verdadeiro campeão da Supercopa Feminina Cris Roseira, uma vitória por 3-0. A vitória ainda do Flamengo foi retida com 2 gols, mas o Flamengo e Jucinara também o Flamengo foram as assistências com uma assistência cada uma, dos cartões dos cartões vermelhos, as Osélias Espinados do Palmeiras venderam. Então, o Flamengo conquistou a Supercopa Feminina Cris Roseira com méritos. Mas eles assumiram, mas não falaram. Não falaram, um postzinho no Instagram, não teve nada disso ainda. Mas eles foram flagrados a beijos. Vamos falar sobre a estreia do Brasileirão Feminino Neo Energia 2026, que vai começar no dia 20 de fevereiro, às 8h45 da noite, na Arena do Grêmio. Vai ter o Grenal, o Grêmio Internacional. O Grêmio, ele reforçou na defesa e reforçou também da parte defensiva do meio de campo. Um dos nomes é Yara, que fez um bom campeonato do Brasileirão Feminino Coronadores pelo Atlético Mineiro. E depois disso foi emprestado ao América Mineiro, não rolou muito bem.
teve problemas, inclusive, com o treinador que não iria jogar mais e depois foi para o Grêmio. Mas é uma excelente meio-campista, se duvidar. E o Internacional conta com a volta da Letícia Gabriele Monteiro, renovando seu ataque. A Letícia Gabriele Monteiro é jogador do Internacional até 30 de dezembro de 2027. O Corinthians fez o empréstimo, mas assim, não pagou o empréstimo, por isso não acabou dando negócio com o Corinthians e depois disso a Letícia Gabriel Monteiro voltou para o Internacional, pediu com a autoridade de repressão, acabou voltando, né? Então a Letícia Gabriel Monteiro está como jogador do Internacional, tá na página do Internacional, tá? Ela já não é mais jogador do Corinthians, mas tá? Só deixa claro que houve o seguinte: o Corinthians não pagou o empréstimo, não pagou, assim, teve um transfer ban e daí depois a Letícia Gabriel voltou para o Internacional em troca da Belém Aquino, que foi pelo Corinthians, e essa troca foi legalizada. Então, e o Inter vai ter um novo ataque entre Mileninha, Letícia Gabriele e Valéria, que a Valéria estava no Angel City dos Estados Unidos. Jogou inclusive na Major Women's Soccer, onde fez 5 assistências e 2 gols. Então é uma jogadora que veio para as Williams até o final dessa temporada. Então vai ser um atrativo interessante. A estreia do Brasileirão no dia 20, tá? É um jogo da Arena do Grêmio entre Grêmio Internacional, o clássico regional, deixa logo de cara. E o segundo, terceiro e quarto jogos acontecem no dia 21. Às 4 horas da tarde, o Fortaleza, que fez parceria com o Atlético Piauiense e está regularizado assim, vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Fortaleza barra Atlético Piauiense ele vai estar com a mesma equipe com algumas modificações, porque algumas jogadoras que estavam no Fortaleza devem ir embora para o Operário Brasileiro no meio da temporada. E o Chico Arendê deve ter praticamente a mesma equipe, né, que enfrentou do Cearense feminino, onde foi campeão. Já o Atlético Mineiro vai ter algumas mudanças, principalmente no meio de campo e no ataque. O ataque vai ter a centroavante Dai Silva, que já jogou no São Paulo. Ele inclusive foi vice-artilheiro da competição com 18 gols. E ao lado de Da Silva vai ter a paraguaia Cindy Ramos, que não jogou no Brasileiro Feminino por falta de espaço. Mas, entretanto, o técnico Adriano Gutierrez confia na Cindy Ramos, o potencial dela. Então, eu acredito que vai ser um atrativo para esse jogo que vai acontecer às 4 horas da tarde no Sesc Presidente Vargas, tá? Fortaleza Piauiense versus Atlético Mineiro. Às 7 horas no Pituaçu vai acontecer Bahia e Vasco da Gama.
O Bahia terminou no meio da tabela do Brasileirão Feminino no Neo Energia e vai ter uma estreia na articulação do meio de campo. A Tatiele, que saiu do Braga, vai reforçar o Bahia até o final dessa temporada. Talvez possa ajudar por a Ellen Santana com a Wendy Carvalho Rosa para apoiar o ataque, já que o Bahia tem o seu ótimo estilo defensivo. E vai enfrentar o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, ele subiu do Brasileirão Feminino Crona 2 para o Brasileirão Feminino Neo Energia. Inclusive, o ataque está mantido. O trio de ferro de Arielle, Larissa Pereira e Lid, que é um ataque muito interessante. Um dos destaques do meio de campo é da paraguaia Graciela Martins, que foi uma das assistentes do futebol carioca. Acho muito bom. Ela inclusive participou da final da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, perdeu para o Flamengo. Enfim, vai ser um bom jogo, inclusive para quem, assim, são duas equipes que vão assim, lutar para meio de tabela, tá? E às 9 horas da noite no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, o Fluminense vai enfrentar o Palmeiras. O Fluminense ele teve algumas mudanças na defesa, promoveu algumas jogadoras da base e também tem um ataque de Raquel Fernandes, Chu e a Bruna Pelé, que vai fazer a sua estreia. A Bruna Pelé esteve no futebol da Macedônia, tá? Então vai ser um atrativo maior, porque vai ser um atrativo maior, porque o Fluminense ele volta do Brasileirão Feminino Crona 2 para o Brasileirão Feminino Neo Energia. E a supervisora Juliana Oliveira está treinando internamente até que consegue um novo treinador. Mas por enquanto é ela, tá? Mas por que você está falando que a Juliana Oliveira está treinando internamente? O que aconteceu na realidade? A técnica anterior, Lindsay Camila, acabou indo para a seleção da Costa Rica com toda a comissão, tá? Então, ela foi para a seleção feminina costarriquenha com toda a comissão. Não foi somente ela, foi a foi ela, o auxiliar técnico, o Hugo Macedo, é outro Hugo Macedo, tá? O preparador físico Saulo Silva e o treinador de goleiro Fernando Bem-vindo. Então levou toda a comissão. Então o Saulo Silva não treina mais o Fluminense, ele está como preparador físico da seleção costarriquenha feminina. Então, nesse caso, o Fluminense está sem treinadora, está treinando a supervisora Juliana Oliveira de interina no momento, tá? Esse é um ponto interessante.
E o Palmeiras, do técnico Andrei Cenoura, já avisou claro que não vai fazer loucura. Já tem o elenco já definido. É o mesmo que jogou a Supercopa Feminina na Cris Roseira. O ataque é de Duda Polessi, Glaucia Vitória com a colombiana Grace Landato no meio de campo. O time já falou, não vai fazer loucura. Essa história de que Bia Zanerato, de que a Adailma vai jogar no Palmeiras é pura mentira. A Adailma já renovou com o Buffalo dos Estados Unidos, disse que não vai jogar mais no Palmeiras. A Bia Zanerato acertou com um pré-contrato com o Chivas Guadalajara do México. Também é uma questão impossível. E o Palmeiras vai atrás de uma goleira, já que vai perder realmente a Brunirata para o Corinthians. A Keiti Tapia já está perdido também, já assinou pré-contrato com o América de Cali da Colômbia, não joga mais também. Então, como se diz, é um time com um time com investimento, mas não vai cometer loucura de contratar uma jogadora de 100 milhões, isso aí praticamente impossível, tá? Não vai fazer isso. Então, acredito que o Andrei Cenoura seja mais moderado possível e vai vir com essa equipe. O único reforço que está especulado, que está confirmado, é o da Lorena Benítez. Mas a Lorena Benítez é volante e acredito que o Andrei Cenoura vai, como se diz, utilizar a Lorena Benítez só para banco. Não vai mudar mais do que isso. Então, e ele já falou claro que não vai querer tirar Ingrid, não vai querer tirar André, porque são potenciais titulares que possam servir a seleção. Então, se está pensando que Keiti Tapia vai ser a goleira do Corinthians, pode esquecer que não vai rolar, não vai mais acontecer, tá? A goleira do Palmeiras vai ser a Natasha e a Ravina, tá? Fora isso, tá fora de cogitação do Andrei Cenoura, tá? Do jogo do dia 22, às 4 horas da tarde, no estádio Caio Martins, em Niterói, o Botafogo vai enfrentar o São Paulo. O Botafogo, ele reformulou o seu elenco. Trouxe Zóio, trouxe Enéa Grazi, trouxe Dandara, trouxe Isa Cabral, Carlos Câmara, etc. Porque o Botafogo acabou perdendo algumas peças ali. Perdeu a Maria Clara Sarmento, que foi para o Vaz da Gama, perdeu a Amanda Camargo, que acertou o contrato o Vaza Grande Esporte Clube para disputar apenas o Mato Grossense feminino, enfim. Então vai vir com um elenco um pouco mais reformulado o possível. Então o Léo Goulart vai ter que pensar um pouco mais quem vai ser o ataque, também se vai contar com a Gabi Tacaré de volta, ou se vai entrar com a Débora Bebê, que veio do Botafogo ex-Sport, tá? Então tem todas essas questões aí que o Léo Goulart possa resolver. Já o São Paulo, da nova técnica Rilani, que saiu da seleção brasileira feminina sub-17 para vir para o São Paulo, esse já, como se diz, reforçou demais o ataque e o meio de campo.
não se sabe se a Argentina Vanina Prenning vai estrear, se a defesa vai vir com Rafa Soares e Tayla, ou se vai vir com Nayeli Torres. O ataque você não sabe também se vai vir com Isa, Gadu e Larissa Ramos, Isa, Gadu, Soraya. Então o elenco está muito modificado em relação ao time anterior, e até que Carguilani vai ter que pensar qual é o melhor ataque para esse São Paulo de 2026, tá? Esse jogo vai ser no Camatiz do dia 22 às 4 horas da tarde. Na Gávea, no dia 22 também às 4 horas da tarde, vai acontecer Flamengo e Penarol e Itacoatiara. O Flamengo já sabemos que vai entrar com a mesma equipe da Supercopa Feminina, Cris Coseira, com a Bibi no gol. E a Bibi já está 11 jogos sem tomar gol desde o Campeonato Carioca. Lembrando que a Bibi substitui a Gabi Barbieri, que está emprestado no Internacional, e substitui a Vivi Rosel, que foi embora. Acertou o contrato com o Bahia, não deve mais ficar no Flamengo. Então a Vivi Rosel vai para o Bahia na próxima semana. Não nessa agora, mas na próxima semana. Já houve o acerto já. Então o Bahia já devolveu a Isa Cruz, a Carol Martins e a Gica para ficar com a Vivi Rosel. E pode ter mais uma jogadora envolvida nessa troca. Então sinal que a Cat Dias também deva ir para o Bahia. Então é uma informação verdadeira. E a Carol Alves, o técnico Celso Silva, já não conta mais com ela. Ela foi para o futsal do Vila Nova Capixaba. Já não conta mais. Então o técnico Celso Silva afastou definitivamente por indisciplina e não deve mais contar com a Carol Alves. Então a goleira do Flamengo será a Bibi, tá? E é uma boa aposta que o Flamengo faz, porque o Celso Silva entende como é a base do Flamengo e entende uma boa estrutura, tá? E o ataque de Maísa, Cris Roseiro e Vitória Almeida deve funcionar conforme o andamento do jogo. Já o Penarol Itacoatiara, esse campeão feminino da Copa Verde que acabou de subir, não deve mudar a sua equipe. Inclusive contratou a Carol Nogueira e a Dayana Rodrigues, ex-Corinthians. Porque já, sabe, Corinthians ele só emprestou a jogadora e o Penarol Itacoatiara conseguiu contratar a jogadora em definitivo. Então o Corinthians perdeu 2 jogadoras. O Palmeiras também perdeu a Laís Cristina, que foi também para o Penarol Itacoatiara. E o Penarol Itacoatiara vai tentar, pelo menos, manter na primeira divisão. Um time que acabou de subir da Brasileirão Feminino para o Brasileirão Feminino Neoenergia. Então, é isso. E às 7 horas da noite,
na Arena Neoquímica vai ter Corinthians e Santos. O Corinthians ele subiu 17 jogadoras da base corintiana. Isso porque subiu 17 jogadores. Isso porque o Corinthians ele não pode contratar. Ele sofreu um transfer ban da CBF após um não pagamento da Letícia Teles em relação ao clube do Bic Cara de Malta. Não consultou o clube maltês e não foi pago o empréstimo e por isso está de forma irregular. E teve uma contratação irregular na qual teve uma contratação irregular da atacante brasileira alemã pertence ao caso da e estava de licença maternidade, mantendo 2 contratos ativos. Inclusive, o Corinthians ele vai começar o campeonato de 0 para -2. Pode deixar assim mesmo, tá? Isso, pode deixar. Obrigado. Vai começar o campeonato brasileiro feminino neonesia de 0 para -2 por conta dessa punição imposta do Corinthians para a CBF. Então o time não pode contratar, não pode estrear a Raíssa por conta do transfer ban, não pode ter a Ana Vitória por conta do transfer ban. Então por conta de punições, o transfer ban que acabou culminando na punição dessa não contratação. A técnica Jaque ele vai ter que repensar agora para ver como que vai montar esse time com essas jogadoras da base que estão aqui no time. Então, já o Santos ele reforçou o meio de campo com as jogadoras Catrine, que estava no Internacional, e a Hasley de Aureli Rico, a colombiana, que estava no Palmeiras. Só que, assim, o time teve fracassos, não conseguiu contratar a Eudmila por conta de excesso de atacantes e também não contratou a Maiara Nabose por excesso de goleiras. Isso já estava bem claro, inclusive, que o Santos não ia contratar atacante, não ia contratar goleiro pelo excesso de goleiros. O time só contratou a Tati, mais nada. Mas o Santos, ele já tinha a Ana Clara Rosso, já tinha a Colombiana Cristina Rio, já tinha a Júlia, já tinha a Duda Werneck, já tinha a Michelle Stills. Não havia necessidade de contratar a Maiara Nabose naquele momento. E a gerente Aline Canandrini resolveu dispensar a Maiara Nabose, que vai para o Vasagama. E também decidiu dispensar a Eudmila, já que o time já tem muitas atacantes. Não, desnecessário isso, tá? Já tem a Suzane, já tem a Carol Baiana, já tem a Ana Luísa, contratou a Isabela, já tem a Isabiana, Vitória Ramos, Camila, entre outras jogadoras. Então, por que foi contratar a Eudmila? Desnecessário. Foi. E nisso acabou dispensado. Não tem nem possibilidade de jogar. Então, vai contratar o jogador, mas não tem possibilidade de jogar? Desnecessário. Aí o técnico Guilherme Ju disse, ele deve só modificar o meio de campo, não deve modificar a defesa e ataque. Enfim, mas é o que dá para fazer no momento que o elenco já está cheio, o elenco tá bom, perdeu
Rafa Andrade, que foi para o América Mineiro SAD, já acertou, inclusive, os salários e tudo mais. O meio-campista, acredito que vai ser da base. Tem a Emília Apolinário, tem a Ana Clavieira, tem a Gabi Garotti. Então, o time já está, assim, basicamente pronto, o time do Guilherme Judice, tá? E no dia 23 de fevereiro, às 20h45, no estádio Orlando Scarpelli, vai ter Figueirense e Red Bull Bragantino. O Figueirense praticamente manteve a sua equipe, só teve uma alteração. A Gabi acabou indo embora para o União do Rio Grande do Norte para jogar a terceira divisão do Brasileirão Feminino, mas trouxe a Maju em São Paulo. Maju está de volta às Gaviões do Estreito do Figueirense, que inclusive o estilo dela de jogar é de marcar e sair jogando, armando o time. Isso vai ser um jogo muito bom, porque se o Lucas Clay ele manteve a mesma base do time, acredito que o time de meio de tabela ele vai ser competitivo, tá? Outro reforço importante foi da venezuelana Gabriela Angulo, que estava sem time. O time do Figueirense já é acostumado a marcar saída de bola rápido e não costuma a perder tempo na posse de bola. E os cartões amarelos nesse tipo de jogo, desse tipo de situação, ele é muito claro, e por isso o reforço da Gabriela Angulo foi exatamente para recompor a time da defesa e seguir rápido no ataque. O time, além de manter a Luana e a Dai Gomes como os principais atacantes, no banco de reservas tem a Tabata Gauchinha, que já jogou muito tempo fora do país, em 7 clubes diferentes, e está retornando no futebol catarinense, tá? Então é um atrativo muito importante para essa equipe, já que o Figueirense vai fazer um meio de tabela ou lutar para não cair. E vai enfrentar o Red Bull Bragantino do técnico Sullivan Melo. Esse técnico jovem que trouxe o Guilherme Rossini e o Miguel Alaburda, que já faziam parte da comissão técnica do Sullivan na época da base do São Paulo. O Sullivan Melo ele tem um pouco de experiência, só um pouco, mas ele é um técnico bastante jovem. Inclusive, a Stephanie Rosa, que estava emprestada ao Santos, volta ao Red Bull Bragantino para disputar posição quarta-linha, que já estava. Trouxe reforços como a Ludinha, ex-Fluminense, Rafa Mineira, ex-Internacional, a Duda Rodrigues, que estava no Flamengo, Miriam, que estava no Corinthians, Jéssica Soares, que estava no São Paulo. Enfim, é um time bastante criativo e bastante assim, que está acostumado a manter a bola e reação de jogo.
porém perdeu algumas peças. A Giovanna Capuani foi para o Ituano, entre outras peças que estavam sem time. Mas assim, vai se reformulando como dá. Então, é um time bastante cascudo, sabemos disso. Mas é um time que, ao pouco dos tempos, vai se reinventando e vai construindo um bom jogo. Então, esse é o último jogo, Figueirense, Red Bull, Bragantino, 45. Esse foi o panorama da estreia do Brasileirão Feminino Neo Energia, que vai, na primeira rodada, que vai acontecer entre os dias 20 e 23 de fevereiro. Então, e o mercado da bola 2026, falar sobre a Lorena Benítez, volante argentina que estava no Boca Juniors há 5 temporadas, agora assina definitivo com o Palmeiras até o final dessa temporada. Como eu falei, a volante Lorena Benítez só é para complementar bancos de reservas para substituição de Ingrid Lima e de Andressinha. Então, a Lorena Benítez só é para complementar o elenco. Então é isso aí, pessoal. O vídeo está encerrando por aqui. Espero que vocês estejam gostado desse vídeo. Dê um like para fortalecer o canal. Isso ajuda a convidar visualizadores para ter inscritos no futebol feminino. Na paz e na graça divina. Até a próxima.